Hoje nós vamos falar no último culto deste ano sobre discernimento espiritual, tão necessário para encerrarmos etapas na nossa vida e iniciarmos novas. Discernimento espiritual para saber até o que vamos levar para frente e aquilo que vamos decidir deixar aos pés de Jesus. Discernimento espiritual para entendermos qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Discernimento espiritual para saber o que é bom e o que é ruim, com quem eu ando, com quem não devo andar, com quem faço negócios ou não, como me mover. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia ensina sobre discernimento espiritual? Como ter discernimento espiritual? Então, a palavra de Deus está em Hebreus capítulo 5, versos de 11 a 14, que diz assim. O autor aos Hebreus diz assim: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui o autor aos Hebreus está falando, no finalzinho ali no verso 14, que existe um alimento que é mais sólido para os adultos, para aqueles que pela prática, olha lá, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, como também o mal. Aqui nesse texto, o autor aos Hebreus estava explicando sobre o sumo sacerdócio de Jesus Cristo. Ele como sacerdote, como profeta, como rei. E esse autor aos Hebreus estava começando a explicar coisas um pouco mais difíceis de serem entendidas por aqueles que não praticam a justiça. E aí ele para a explicação que ele está dando, e ele abre esse parênteses aqui, para dizer, olha, só tem um jeito de vocês entenderem o que eu quero dizer, é se vocês pararem só de ouvir, mas começarem também a praticar tudo aquilo que têm aprendido. É como está escrito lá em Tiago, que diz, Tiago, se não me falha a memória, 1:22 por ali, Tiago diz assim: não sejam somente ouvintes, mas sejam também praticantes da palavra. E lá no pelo verso 25 do capítulo 1 do Tiago, ele vai dizer assim que, lá no finalzinho ele fala que quem pratica a justiça, esse é bem-aventurado em tudo que faz. Então é a prática da justiça que me leva a ser feliz naquilo que faço. E talvez aí em 2024 você não tenha sido muito feliz em algumas coisas que você fez. E o que faltou? Faltou sabedoria, faltou discernimento, faltou inteligência, faltou revelação. Mas a palavra de Deus está dizendo que se você praticar a justiça, Deus vai dar discernimento. E esse discernimento vai fazer toda a diferença na sua vida, porque é ali que vai ter a peneira do que fazer, como fazer, quando fazer, com quem fazer. Então, nós olhamos aqui para o livro de Hebreus, e sabemos que o livro de Hebreus, ele é uma chave hermenêutica para o Novo Testamento. É um jeito de entendermos o Novo Testamento e o Velho Testamento à luz de Hebreus. Então,
em Hebreus nós entendemos que tudo no Antigo Testamento era uma sombra, mas Cristo a realidade. Sem prática da palavra não haverá entendimento. Sem prática da palavra não haverá discernimento. Sem prática da palavra não haverá compreensão do momento espiritual que estamos vivendo. Se não praticarmos a palavra, seremos como cegos. Sem praticar a palavra, não saberemos o que fazer, que decisão tomar, qual é a decisão certa. A palavra de Deus diz em Lucas 2, 51 e 52 assim, sobre Jesus. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração, e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Por quê? Só porque ele era Jesus? Não. Porque ele era em tudo obediente. Irmãos amados, se formos obedientes à palavra de Deus, nós vamos crescer em graça e sabedoria. Não adianta nada, como lá na igreja de Corinto, que tinha todos os dons, lá se manifestavam todos os dons que você possa imaginar, mas era uma igreja imatura, era uma igreja carnal, era uma igreja que não avançava, e o apóstolo Paulo teve que escrever aquela igreja, corrigir aquela igreja, porque as cartas são para corrigir. Ter dons não significa que você é maduro. Ter dom significa que você tem o dom. A maturidade vem pelo exercício, a prática da verdade em nossas vidas. E Jesus crescia em graça e sabedoria porque ele era obediente. João 6,38, ele disse assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Olha como Jesus tinha o coração como verdadeiro Deus e verdadeiro homem alinhado com o Pai. Bom, entendendo isso, a primeira lição que eu quero tirar desse texto sobre discernimento está na vida do próprio Jesus Cristo. Eclesiastes 3:1 diz assim: tudo tem seu tempo determinado, há tempo para todo propósito debaixo do céu. Coloca aquele quadrinho que eu fiz, faz favor, para mim, David. Olha o que Jesus diz. Ele disse assim, põe lá para mim: a minha hora ainda não chegou. Depois ele disse isso para sua mãe lá nas bodas de Caná na Galileia. Depois os guardas não puderam prendê-lo porque ele disse assim, está escrito, pois a sua hora ainda não havia chegado. Depois ainda diz que ninguém o prendeu no templo porque a sua hora ainda não havia chegado. Mas depois chegou a hora, disse Jesus, de ser glorificado o Filho do Homem. E depois ainda diz na festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. E ainda em João 17:1 Jesus diz, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que também teu Filho te glorifique. O que esse quadro nos ensina? Nos ensina que Jesus sabia exatamente a hora. Esta hora lá no grego significa etapa que se fecha, ciclo que se conclui, encerramento, fechamento. Então Jesus sabia exatamente o momento que ele estava vivendo e sabia exatamente quando era a hora e quando não era a hora de fazer alguma coisa. Ele tinha o discernimento profético do momento presente. Ele sabia exatamente que movimento fazer, porque ele tinha discernimento. E quando temos discernimento, temos foco, temos resultado, frutificamos, alcançamos os propósitos de Deus para a nossa vida.
Quando temos discernimento, não andamos em círculos, não ficamos perdidos, não ficamos indecisos, como alguém que fala assim: e agora? O que eu faço? Para que lado eu vou? Vou ou fico? Avanço ou recuo? É hora de ir ou é hora de ficar? O que é que eu devo fazer? É esse discernimento espiritual que temos que buscar em Deus, pela prática da justiça, pela prática da palavra. E aí haverá uma convicção, uma luz, uma clareza. O Espírito Santo nos ilumina, e nós temos uma convicção de que passo precisamos dar. É por isso que o autor aos Hebreus disse assim: não sejam como crianças que tomam leite, sejam como adultos que comem alimento sólido. Bem, eu tenho a minha netinha que é pequena, criança, tudo que você dá, ela coloca onde? Na boca. Se nós formos como criança, irmãos, tudo o que vem para a nossa vida a gente vai colocar onde? Na boca, mas nem tudo era para você se alimentar daquilo. Mas criança não sabe o que é bom, o que é mal, do que se alimentar. A criança vai pôr na boca e vai comer. E talvez você esteja se alimentando errado. Veio, é de Deus. Não veio, eu acho que isso aqui tem a ver com a minha vida. Eu acho que eu vou ficar com isso aqui. Mas será que era? Será que tudo que ouvimos de bom vem de Deus? Será que todos os elogios que recebemos vêm de Deus? Será que tudo aquilo que está brilhando na nossa frente é realmente de Deus para a nossa vida? Hoje eu quero levar você a fazer uma reflexão e pedir a Deus que te ajude a discernir a hora da sua vida, para que você não avance naquilo que Deus não quer que você avance, e para que você não recue naquilo que Deus está dizendo que é para você avançar. Só que quando você tem essa convicção, você não olha mais para as conveniências, você não ouve mais opiniões de homens. A sua relação é com Deus. Quem te sustenta é Deus, quem te criou é Deus, quem te ama é Deus, quem está sentado no trono é Deus, quem decide como as coisas vão ser é Deus. É por isso que você precisa receber de Deus a direção para a sua vida. Amém? O discernimento espiritual vem, em primeiro lugar, por meio da obediência. Mas eu quero chamar a sua atenção para uma outra coisa. Nós não precisamos discernir somente o tempo, porque há tempo debaixo do céu para todas as coisas, e a gente tem que discernir isso. Mas nós precisamos discernir pessoas, e precisamos discernir o diabo na vida de pessoas. Isso é muito sério. E isso aconteceu com Jesus, isso aconteceu com Pedro, isso aconteceu com Paulo. E eu quero lhe mostrar. Porque muitas vezes nós estamos ouvindo pessoas que estão sendo usadas pelo diabo para atrapalhar, para impedir, para frustrar os santos propósitos de Deus na nossa vida. E em nome de Jesus, você não vai entrar em 2025 para ter plano frustrado, amém? Você não vai entrar em 2025 confusa. O que eu faço? Para onde eu vou? Será que isso que eu ouvi é de Deus? Será que não é de Deus? Então vejamos o que a Bíblia nos ensina. Jesus tinha o discernimento não somente sobre a hora, mas também sobre quem falava com ele. Veja o texto de Mateus 16, 21 a 23, que diz assim: Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Agora veja, e Pedro, quem era Pedro? Amigão, estava do lado dele, discípulo dele, homem de confiança, uma pessoa que a gente não desconfia,
Uma pessoa que nós pensamos assim, não, o que vem de Pedro é bom, porque ele é Pedro. E Pedro, chamando à parte, chamou quem à parte? Jesus, e começou a reprovar Jesus Cristo, dizendo assim: tem compaixão de ti, Senhor. Olha como que o diabo, ele, muitas vezes, ele vem com uma fala para a gente assim: você não precisa passar por isso. Afinal de contas, você é filho do rei. Você é menina dos olhos de Deus. Deus jamais ia permitir que você sofresse. Deus jamais iria querer que você fosse para a cruz, que você fosse humilhado. Até porque a gente fala assim: os humilhados serão o quê? É verdade? É mentira. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados. A Bíblia diz assim: aquele que a si mesmo se humilha, Deus o exaltará. É quando eu me humilho, não quando eu sou humilhado, que eu sou exaltado. Mas está vendo? Até nisso o diabo é esperto, para nos confundir e achar que muitas vezes, porque nós estamos fazendo coisas que não deveríamos fazer, a gente faz errado. E aí somos humilhados por causa do nosso erro. E a gente fala assim: não tem problema, os humilhados serão exaltados. Até parece. Mas aqui voltando para Pedro, e Pedro, chamando à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Você já ouviu essa frase antes? O que o diabo disse para Eva? Que se ela comesse do fruto, de modo algum ela morreria. Pois é, está enterradinha, morreu. O diabo muitas vezes não virá na sua vida, você tem que discernir isso, como um tentador. O diabo virá na sua vida como um solucionador de problema. Ele vai dizer assim: não, você não precisa passar por isso não, eu tenho um atalho para você. Eu tenho um atalho para a sua vida. Deus, o nosso Deus não é Deus de atalhos. O nosso Deus é Deus de processo, Ele nos ensina no processo. O nosso Deus não dá de mão beijada, Ele nos ensina quanto custa. O nosso Deus não quer filho imaturo, mimado, cheio de mimimi. O nosso Deus quer homens e mulheres cheios de Espírito Santo para avançar diante de uma sociedade corrompida e manifestar o reino de Deus nessa terra e fazer os portões do inferno serem abertos, as almas resgatadas, vidas transformadas, porque tem homem e mulher de Deus maduros. E a maturidade não vem na facilidade. Não é na Disney que você adquire maturidade. Aliás, com o dólar a 6,30, esquece a Disney. Não tem nada de Disney. A maturidade vem quando a gente está passando por problemas, provações, dores. O Rafa, olha, quando eu lembro de você, Rafa, eu imagino o quanto você está crescendo. Porque você precisa fazer um transplante de rim. E você emagreceu bastante e a sua saúde está comprometida. Mas em nome de Jesus, você vai receber um rim novo, você vai ser restaurado. Mas sabe o que vai vir junto com o rim? Uma maturidade de Deus na sua vida, forjando o seu caráter e fazendo você um homem de Deus. O diabo tem um rim novo para te dar ontem, para você não se tornar o homem que Deus quer que você se torne. Deus permite às vezes a gente passar por um deserto bem grande, a fim de nos purificar e tirar de dentro de nós as nossas esquisitices. Porque a gente só vai crescer e alcançar a estatura do varão perfeito e ter a imagem de Deus, quando Deus nos colocar no fogo e começar a tirar da gente tudo aquilo que não presta e não se parece com Ele. Amém, irmãos? Então Pedro continuou dizendo: tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se a Pedro, disse: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim a dos homens.
Quem é que estava trazendo um livramento para Jesus? Livramento, entre aspas. Quem é que estava querendo dar um livramento ali para Jesus? O diabo. Você está vendo como é que ele se apresenta? Eu vim te dar um livramento. Você ia morrer, não vai mais, porque eu vou te dar o livramento. Não, isso é do inferno. Deus tinha um plano, Deus tinha um propósito. O diabo estava ali para apresentar um atalho, uma facilidade, impedir Jesus de cumprir o seu propósito. Mas Jesus tem todo o discernimento, e ele sabia exatamente de quem era aquela voz. E ele não disse: arreda de mim, Pedro. Ele disse assim: arreda de mim, Satanás. Eu sei muito bem quem está falando comigo. Eu conheço essa voz. Eu sei de onde está vindo essa proposta. E aqui você não vai ter nenhuma vantagem. Amém? Que Deus dê discernimento a você, em nome de Jesus, para que você possa discernir exatamente quem está falando com você. Ainda que o diabo use a boca do seu melhor amigo, da sua melhor amiga, ainda que o diabo use, que Deus te deu o discernimento de ouvir a voz dele, continuar amando o seu amigo, a sua amiga, mas dizer para o diabo: para trás, porque o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida. Agora veja o apóstolo Paulo passando pelo mesmo problema. O diabo, como diz a minha esposa, não precisa ser criativo, porque aquilo que ele fez no passado, ele continua fazendo até hoje. Diz assim o texto de Atos 16:16: e aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu de encontro uma jovem, possessa de um espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. O que o diabo estava falando? Por meio daquela menina possessa, ele estava dizendo assim: esses homens, ela dizia isso para todo mundo ouvir no meio da rua, esses homens são servos do Deus Altíssimo, eles anunciam o caminho da salvação. O diabo estava falando uma coisa boa, ou o diabo estava falando uma coisa ruim? O diabo estava falando uma mentira, ou o diabo estava falando uma verdade? O diabo estava falando uma coisa boa, e o diabo estava falando através daquela menina uma verdade. Portanto, o diabo pode dizer a verdade e pode dizer coisas boas. A questão é, por que ele está dizendo? Onde ele quer chegar? Ele sabia que se Paulo continuasse ouvindo estas coisas, o coração de Paulo se tornaria soberbo, e ele começaria a gostar dos elogios. Realmente eu sou servo do Deus Altíssimo. Realmente, sem mim nada podeis fazer. Realmente Deus usa muito a minha vida. E ele ia começar a cantar na frente do espelho: quão grande eu sou. Porque essa proposta vem do inferno, vem do diabo. Qual era a proposta aqui? Era inflar o ego do Paulo, era fazer ele se achar alguém que ele não era. Porque tudo que Paulo estava fazendo, ele estava fazendo pelo Espírito de Deus e para a glória de Deus. Não tinha a ver com ele, tinha a ver com Deus. E quando a ficha do Paulo caiu, ele falou assim: então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E na mesma hora ele saiu. Sabe onde é que Paulo foi parar? Na cadeia. E levou muitos açoites, e apanhou muito, porque os donos daquela menina perderam agora dinheiro que ganhavam com ela através desse espírito adivinhador. E isso custou a Paulo uma boa surra, e uma surra de varas e de açoites. Foi isso que ele ganhou se posicionando. Não espere você que, quando tiver um discernimento espiritual, só porque você teve o discernimento espiritual e rejeitou uma palavra do diabo que estava tentando inflar o seu ego, fazer você pensar que você é mais do que realmente você é, e você se posicionou e repreendeu. Não pense porque você fez o que é certo, que tudo vai dar certo. Na vida do cristão não é assim. Paulo fez tudo certinho. Onde ele foi parar? Na cadeia e apanhando. Irmãos, cuidado com esse evangelho que está sendo pregado, que é o evangelho triunfalista, que é o evangelho da prosperidade,
que é o evangelho do milagre, que é o evangelho das facilidades. Quando eu leio o evangelho, é isso que eu encontro: perseguição, calúnia, humilhação, difamação, mas ao final de tudo, o nome de Jesus é glorificado, e é só isso que importa. Amém, irmãos? Se você receber discernimento de Deus, não espere que o discernimento que você vai receber de Deus necessariamente fará da sua vida uma vida melhor. Não, pode fazer da sua vida, humanamente falando, uma vida pior, mas aos olhos de Deus, você será grande. O diabo não mentiu aqui, mas qual é a intenção quando ele disse a verdade? A intenção era uma só: era inflar o ego do apóstolo Paulo. Paulo impede a ação de Satanás. Nem sempre os elogios vêm da boca de Deus. O diabo é mestre em elogiar para criar soberba e orgulho. Cuidado com os elogios que você recebe. Cuidado com as palavras de autoafirmação que você recebe. Cuidado com os coachings. Cuidado com pastores coachings que vão ficar te elogiando e falando assim: não, você nasceu para ser vencedor, você nasceu para conquistar, você nasceu... Não, você nasceu para a glória de Deus. E se isso custar a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. E se isso custar a minha vida, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o evangelho. Não é sobre eu dar certo, é sobre o evangelho de Cristo prosperar. Mas agora Deus, Ele vai resolver esse problema no orgulho de Paulo. Como é que Deus vai resolver? Porque Deus sabia que Paulo tinha, possivelmente, um problema com a soberba. E foi por isso que o diabo tentou justamente ele na soberba. Foi por isso. Porque não se engane, deixa eu te dar mais um parênteses aqui: o diabo sabe onde você é fraco. O diabo sabe onde você é frágil. E o diabo não vai te tentar onde você é bom. O diabo vai tentar você onde você é fraco. Porque o propósito dele é bater em você na área que você é vulnerável. Mas louvado seja Deus que Ele conserta isso. E olha como é que Deus conserta isso. 2 Coríntios 12, 7 diz assim: e para que não me ensoberbecesse, diz o apóstolo Paulo, com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne. Pergunto: quem colocou o espinho na carne? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus. O diabo quer a soberba. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Então quem colocou o espinho na carne de Paulo? Deus. E qual é o propósito? Não se ensoberbeça. Não fique se achando. Não ache que é sobre você. Então Deus está assegurando que Paulo não ficará soberbo. Com as grandezas das revelações foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Louvado seja Deus, irmãos, que coisa maravilhosa. Toda vez que Paulo queria se exaltar, uma bofetada na cara, para baixar a bola, para ir para o lugar. Que coisa boa. Que pena que Deus não coloca um anjo do lado de cada um de nós, que toda vez que a gente empinasse o nariz, levasse um bom tapa para baixar a cabeça de novo. Seria maravilhoso. Amém, irmãos? Por isso, por causa disso, olha o que o apóstolo fez. O apóstolo Paulo, por causa disso, 3 vezes pediu ao Senhor que afastasse de mim. Paulo estava gostando? Não. Ninguém gosta de alguém que fica estourando o nosso balão. Ninguém gosta de alguém que fique nos chamando a atenção. Ninguém gosta de alguém que fique dizendo que a gente não é o que a gente pensa que é. E Paulo orou 3 vezes ao Senhor, pedindo que afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas,
nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Olha o discernimento do apóstolo Paulo, que lindo. Eu tenho prazer, disse Paulo, na angústia, na necessidade, no problema e na dor. Por que tenho prazer nisso? Porque isso me faz lembrar quem eu realmente sou. E aí Deus pode ser Deus na minha vida. Que Deus te deu discernimento de fechar a boca e de calar a boca de pessoas que inflam o seu ego. Que você possa expulsar da sua vida qualquer um que tente levantar a sua bola no sentido de tornar você uma pessoa orgulhosa e soberba. Porque quem estiver fazendo isso com você, se você está fazendo isso consigo mesmo, você está ouvindo o diabo e não a Deus. E Deus resistirá a você, porque Deus resiste ao soberbo, caso você trilhe este caminho. Então, que o seu 2025, em nome de Jesus, seja trilhado pela humildade. Em terceiro lugar, primeiro nós vimos sobre o tempo, discernimento sobre o tempo. Segundo lugar, nós vimos o discernimento sobre pessoas. Terceiro lugar, discernimento sobre posição e lugar de autoridade que a gente ocupa. Aqui, irmãos, é muito sério. É sobre o lugar que você ocupa, o lugar que você se assenta, a posição de autoridade que Deus te deu, seja como pai, seja como mãe, seja como profissional, não importa, você ocupa uma posição de autoridade e você precisa discernir essa posição. Então, nós podemos aprender com Davi sobre isso. Diz assim o texto, 1 Samuel 21. Houve em dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos. Davi consultou o Senhor e o Senhor lhe disse: a culpa de sangue sobre Saul e sobre a sua casa, porque ele matou os gibeonitas. Então chamou o rei os gibeonitas e lhes falou. Os gibeonitas não eram filhos de Israel, mas resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhes tinham jurado poupá-los. Porém Saul procurou destruí-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Muito bem, o que aprendemos aqui? Aprendemos que o grande rei Davi se assentou num trono de um homem que usou o nome de Deus em vão e que quebrou uma aliança que o povo de Israel tinha feito com Deus. O nome deste homem que quebrou esta aliança era Saul. O nome do homem que se assentou no trono de Saul se chama Davi. E Davi agora está enfrentando 3 anos de seca por causa do que Saul fez. E é muito interessante observar, põe de novo o texto para mim, lá no verso 1, que houve 3 anos de seca. O que isso significa? Não está dando nada. O que eu estou plantando eu não estou colhendo. Eu estou tentando avançar e a coisa não está indo. O que muito me admira é um homem como Davi, um homem de Deus, um homem cheio do Espírito Santo, ele esperar 3 anos para fazer uma oração. Isso me chamou muito a atenção no texto. Como que um homem deste demora 3 anos para consultar ao Senhor, e somente depois de 3 anos de seca ele vai falar com Deus? Ele deveria ter falado com Deus nos primeiros 6 meses, no mínimo. Só que isso também acontece na minha e na sua vida. E eu muito me admiro que eu e você passamos por períodos de seca, porque não discernimos a posição que estamos ocupando, e porque não discernimos a herança espiritual que recebemos, e porque não discernimos na nossa casa, na nossa família, nos nossos antepassados, quantas pessoas quebraram a aliança com Deus, quantos abortos foram feitos na nossa casa, quantos casos de separação, divórcio, quantas palavras de maldição foram proferidas na nossa casa. Quantos já ouviram: você é um burro, você é um idiota, você é um ignorante, você não vai dar nada na vida? Quanto sangue inocente foi derramado? Quanto suicídio, quanto homicídio, quanta prostituição, quanto ocultismo houve na nossa casa? E agora nós estamos na liderança, estamos assentados no trono do nosso pai, do nosso ancestral, e nós não fomos até a Deus para dizer: Senhor, perdoa, porque nós como família quebramos a tua aliança.
E nós, como família, sujamos o teu nome, porque o que está acontecendo aqui, eu quero que você entenda algo bem importante, é que o nome de Deus foi usado em vão. E usar o nome de Deus em vão não é quando você está falando alguma coisa e você fala assim: ah, meu Deus, usou o nome de Deus em vão. Não, isso não é usar o nome de Deus em vão. Usar o nome de Deus em vão foi o que foi feito aqui por Saul, porque havia uma aliança entre os filhos de Israel e os gibeonitas, e essa aliança foi feita em nome do Senhor. E Saul quebrou a aliança, e os gibeonitas falaram assim: o que é que vale o nome do Senhor? Essa aliança não foi feita no nome do Senhor? E o que é que vale? Agora eles mataram. Eles falaram que não iam matar em nome do Senhor, mas eles mataram a nossa família. Os gibeonitas estão falando isso. Do que vale o nome de Deus? E o nome de Deus foi colocado na lama por causa de Saul. Ele usou o nome de Deus em vão. E porque ele usou o nome de Deus em vão, Deus mandou matar a descendência de Saul. E se nós, na nossa família, usamos o nome de Deus em vão, é bom discernirmos isso. E se nós, na nossa família, na nossa casa, na nossa história, temos um histórico de pessoas com apostasia na fé, de pessoas que se desviaram da palavra de Deus e que viraram as costas para Deus e que insultaram a Deus e que quebraram a sua aliança com Deus, é necessário discernir, é necessário pedir perdão. Leia Daniel capítulo 9. Talvez a maior oração da Bíblia é Daniel capítulo 9. E quando Daniel começa a orar, ele começa a falar: Senhor, eu e os meus pais pecamos contra o Senhor. E aí ele começa a pedir perdão por tudo. Só que Daniel mesmo não tinha pecado. Os pais dele tinham pecado, mas ele pede perdão, não no lugar dos pais, mas pelos pais. A minha e a sua posição de autoridade não irão fluir no poder de Deus e para a glória de Deus, se nós não formos até o trono de Deus e falarmos: Senhor, perdoa. Porque eu já estou 3 anos de seca. Põe o texto de novo. 3 anos de fome consecutivos, Davi consultou o Senhor. Talvez você esteja aqui há 10 anos, 5 anos, 15 anos, 20 anos de infertilidade na sua vida, mas você nunca consultou o Senhor. Ah, pastor, mas isso é Antigo Testamento. Eu sei, mas o Deus do Antigo é o Deus do Novo. E o Deus que falou no Antigo é o mesmo Deus que fala no Novo. Não são deuses diferentes, é o mesmo Deus e está valendo. Deixa eu te falar uma coisa: Antigo Testamento está valendo. O Novo Testamento, nós entendemos o Antigo à luz do Novo. Claro que algumas coisas mudaram, acerca da aliança, do sangue, do sacerdócio, óbvio, mas é o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Então cuidado, para você não invalidar o que Deus não invalidou. Ainda sobre posição, Esther capítulo 4, verso 13. Então lhes disse Mordecai, que responderam a Esther: não imagines, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todos te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada rainha. Então disse Esther que respondesse a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acham em Susã e jejuai por mim. E não comais, nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, e se perecer, pereci. O que Esther está sendo alertada por Mordecai, seu tio, é o seguinte: ô Esther, ele está dizendo, presta atenção, você acha que está ocupando essa posição só por ocupar? Não, você não está. Você está ocupando essa posição porque Deus te colocou aí. E se você ficar caladinha, tentando ficar numa boa no palácio, não se engane, você e a casa do seu pai serão mortos, e os judeus serão livres, porque Deus irá arrumar livramento para eles, mas não para vocês. E Esther entendeu muito bem o recado e disse: sim,
eu vou me posicionar. Eu estou nessa posição e Deus espera de mim uma atitude. E eu vou tomar a atitude que Deus espera, ainda que isso me custe a vida. Porque ela termina dizendo, põe o final para mim, Deide: se perecer, pereci. Ou seja, se eu morrer, morri. Mas eu vou fazer o que Deus está mandando. A sua posição não é sua. O seu título não é seu. O lugar que você se assenta não é pelo teu mérito. Deus te deu. Deus te deu. E seria bom você discernir por que você está sentado neste lugar. Por que Ele te deu? Nunca inveje a posição de liderança de ninguém. Porque a quem mais for dado, mais será cobrado. Mas preocupe-se em viver com responsabilidade a posição que Deus te deu. Amém? Para encerrar, eu quero trazer o discernimento do profeta Daniel sobre discernimento. Daniel capítulo 1, versos de 1 a 3. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, guarde essa palavra, eu entendi, a gente está falando de discernimento, pelos livros que o número de anos que falava o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, ele está falando, eu entendi que o cativeiro é de 70 anos, mas depois de ele entender, olha o que ele faz: voltei o rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e pano de saco e cinza. E Daniel continua orando e fazendo confissão dos pecados, desde o versículo 4 desse texto até o versículo 19, mas no versículo 20, coloca 1:20, ele diz assim: falava eu ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do meu povo. Lembra que eu falei? Ele está fazendo aquela confissão de herança espiritual que eu falei há pouco. E confessava o pecado do meu povo e de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, o meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem Gabriel, aqui é o anjo Gabriel, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me. Que interessante, irmãos. Daniel estava orando pedindo entendimento. Deus mandou o anjo Gabriel dar a ele o entendimento que ele precisava. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para tu declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a coisa e entende a visão. Agora Daniel 10. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve inteligência da visão. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Aqui é o jejum, 3 semanas, jejuando, 21 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que passaram 3 semanas inteiras. E aí o que acontece? O que acontece está em Daniel 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que te aplicaste o coração a compreender, veja isso. Como é que você tem discernimento? É orando, é pedindo perdão, é se dobrando diante de Deus, é confessando o pecado, é alinhando o seu coração com o coração de Deus. É o que Daniel está fazendo. A compreender e a humilhar-te perante o teu Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Gabriel está ali por causa das palavras de Daniel, por causa da oração de Daniel. É por isso que o anjo Gabriel está ali. Mas o príncipe do reino da Pérsia, e isso não é um homem, mas um demônio, me resistiu por 21 dias. Lembra o tempo do jejum? 3 semanas inteiras. Quanto tempo o príncipe da Pérsia resistiu ao anjo Gabriel?
3 semanas inteiras, o tempo em que ele estava orando. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia, ou seja, sobre o principado que estava impedindo o anjo Gabriel de trazer entendimento. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Aqui, irmãos, Deus abre as cortinas do mundo espiritual, e Deus mostra o que está acontecendo no andar de cima. Nós estamos no andar de baixo, e muitas vezes nós estamos orando e não estamos entendendo nada do que está acontecendo no andar de cima. O que Deus está fazendo em Daniel capítulo 9 e capítulo 10 é descortinar o mundo espiritual, para que você entenda o tamanho da briga que é e o tamanho da luta que é quando você pede para Deus discernimento. Porque o que esse homem está fazendo aqui é uma coisa só: Senhor, eu quero entender o que está acontecendo. E isso gerou uma briga no céu. O anjo Gabriel foi retido por 3 semanas, está escrito. Deus teve que mandar o arcanjo Miguel para liberar o Gabriel, para trazer a palavra para o profeta Daniel. 3 semanas. E claro que o jejum não foi de 21 dias, ele estava orando ainda, até que foi quebrada aquela barreira, e o entendimento veio para a vida de Daniel, e enfim ele entendeu o que Deus estava querendo dizer. Você não vai ter entendimento com 30 minutos de oração. Você não vai ter discernimento nenhum vindo aos cultos só ao domingo. Você não vai ter discernimento nenhum, esquece, com orações meia boca, que você larga no meio do caminho porque a coisa não está acontecendo do jeito que você esperava. Você vai ter discernimento de verdade quando de verdade você se humilhar diante de Deus, quando de verdade você reconhecer seus pecados, quando de verdade você reconhecer o tamanho do seu ego, quando de verdade você reconhecer, eu e você reconhecemos que somos crianças, que estamos tomando leitinho, e a gente já devia estar comendo comida bem sólida para entender as verdades do Evangelho, viver as verdades do Evangelho e manifestar o reino de Deus na terra. Que 2025 seja um ano de revelação, de entendimento e de discernimento na igreja de Jesus, nesta igreja, e que a gente não ande em círculos ou vivendo derrotas e secas porque não entendemos o que está acontecendo, mas que Deus abra os olhos da igreja, os seus olhos, os meus olhos, para que a gente possa ver exatamente o que está acontecendo e a gente possa lutar as lutas com as armas espirituais que Deus nos confiou. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades do mal que habitam nas regiões celestes, como está em Efésios 6:10, como podemos ver aqui nesse texto do Antigo Testamento, mas que revela também no Novo Testamento que a briga é feia quando você pede para Deus: eu quero entender, Senhor, eu preciso entender, eu vou brigar por isso. Eu quero desafiar você a entrar em 2025 decidido a entender o que você ainda não entendeu do plano de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, sobre sua profissão, sobre seus relacionamentos, sobre seus filhos, sobre o propósito que Ele tem para você nessa terra. Amém? Esse é o seu maior tesouro. A gente podia estar aqui fazendo um culto para você entrar em 2025 com um apartamento, com uma casa, com uma viagem, para você ir não sei para onde. Isso não ia te adiantar nada. Mas se você buscar o discernimento, como Daniel buscou, não só a sua vida muda, mas a sua história, a sua família, nossa cidade, nosso estado, nossa nação. Porque não há limites para aquilo que Deus pode fazer por causa de uma pessoa que está se derramando na presença dEle. Amém, irmãos? Eu quero encerrar orando para que Deus nos dê fome e sede dEle mesmo, e para que os nossos olhos sejam abertos, a fim de que a gente possa ver o que Deus quer que a gente veja, e entender o que Ele quer que a gente entenda. Vamos ficar em pé, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós somos os Teus filhos, e nós não somos mais crianças. Pedimos ao Senhor, livra-nos das facilidades, livra-nos da nossa carne,
que implora para nós o conforto. Livra-nos, Senhor, dos elogios que vêm da boca do diabo, querendo dizer que somos alguma coisa, e bem sabemos que somos somente pó. Livra-nos, Senhor, dos nossos melhores amigos, que podem ser usados pelo diabo, como Pedro foi usado na vida de Jesus, para dizer: você não precisa passar por isso, eu tenho um atalho para te oferecer. Livra-nos desse tipo de engano, Senhor. Ajuda-nos a entender a nossa hora, o nosso tempo. Abre os nossos olhos. E, Senhor, perdoa os pecados da nossa casa. Tudo que nossa família fez que desagradou ao Senhor, queremos deixar não só em 2024, mas queremos deixar na cruz de Jesus. Não queremos mais isso, Senhor, como motivo de seca em nossas vidas. Assim como o teu filho Davi, depois de 3 anos, entendeu que aquilo não era normal. Faça-nos entender o que não é normal também na nossa vida, e que temos tolerado e aceitado como se tivesse vindo do Senhor, e não da quebra da aliança e dos insultos que fizemos como família ao teu grande nome. Agora, Senhor, ajuda-nos a colocar em ordem a nossa casa, a reorganizar a nossa vida e entrar em 2025 com a cabeça erguida, com os olhos abertos, com os olhos fixos no autor e consumador da nossa fé, a saber, Jesus, comprometidos com o Senhor e com a sua palavra, com a igreja do Senhor, porque sabemos que o melhor do Senhor, em nome de Jesus, ainda está por vir sobre este lugar. Concordamos, Senhor, como igreja, a tua vontade prevalecerá sobre a nossa, e certamente veremos a tua glória. Ajuda-nos a lidar com todo tipo de perseguição quando fazemos o que é certo. Ajuda-nos a entender os açoites e as cadeias, as calúnias e as difamações que recebemos, porque temos zelo pelo teu nome. Isso jamais vai tirar de nós o amor e a dedicação que temos por ti. Nós te amamos, Jesus. Nós te amamos. E estamos dispostos a dizer como Esther: se perecer, pereci, mas não vou deixar de fazer o que Ele me mandou. Obrigado, Pai. Recebe nessa noite toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração que a Ti devemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.